Santo tomou a boca do profeta, mensageiro, e disse: José, tu és um profeta. Nós entendemos que José, ele é um profeta, mas não um profeta mensageiro da era, porque o mensageiro profeta da era é o William Marion Branham, é o Elias que tinha que vir para restaurar todas as coisas. Agora, José Branham, ele é um profeta, porque desde criança ele tinha visões, né? E ele é um profeta do quíntuplo também, e ele ficou responsável, tanto que o irmão Branham falou muito sobre o ministério de José Branham, e que ele daria continuidade ao que está acontecendo hoje. E ele mesmo disse que ele é um ministro também do quíntuplo. Ele hoje é o pastor do Tabernáculo Branham também. Então nós entendemos, como a Bíblia mostra para nós, ali no quíntuplo de Efésios, né? Efésios 4, acho que a partir do 8 em diante, que Deus deu alguns para profetas, outros para pastores, doutores e evangelistas. O próprio Deus colocou esse quíntuplo para poder trabalhar através do quíntuplo, mas nós sabemos que quem alimenta o corpo da noiva é o profeta, porque o profeta é a boca de Deus. Amém. Por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. E a boca de Deus é quem? É um profeta. Amós 3,7 está registrado ali: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro ele revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Todos nós sabemos disso. Então, o absoluto da noiva nesse tempo final é ouvir a voz de Deus através do seu profeta. Amém. Mas quem é pastor continua sendo pastor, né? Amém. Quem é ministro continua sendo ministro, cada um no seu devido lugar. Mas o verdadeiro quíntuplo, qual é a responsabilidade deles? É apontar o mensageiro e a mensagem. Amém. Para que o povo se alimente da mensagem. Amém. Da palavra. Esse é o verdadeiro quíntuplo, tá certo? Então nós temos que ir examinando, lendo as mensagens e ouvindo, porque a fé de rápido está onde? O profeta diz: a fé de rápido está nas mensagens. E a fé, ela vem pelo ouvir. Por isso que ouvimos a voz direta de Deus, porque foi dito a William Marion Branham no ano de 1933, ali no Rio Ohio, quando ele tinha batizado 16 pessoas, e quando ele foi batizar a 17ª pessoa, a coluna de fogo que sempre acompanhou William Marion Branham desde o seu nascimento, pousou sobre a cabeça de William Marion Branham, diante daquelas centenas de pessoas que estavam acompanhando o culto batismal, e dessa coluna de fogo saiu uma voz e disse: William Branham, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tu e a tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Amém. Foi dito a William Branham. Então não é a mensagem de um pastor, não é a mensagem de um mestre, de um doutor, de um evangelista que está precursando a segunda vinda de Cristo. É a mensagem que Deus deu a William Marion Branham. Amém. Tu e a tua mensagem, William Branham, precursará a minha segunda vinda. Por isso que a noiva, ela não vai ser enganada, porque ela tem revelação. E ela sabe que Deus enviou um profeta com a mensagem completa para adornar, vestir essa noiva, aprontar essa Rebeca e muito em breve apresentar essa noiva, essa Rebeca, ao Isaac, a Jesus Cristo. Amém. Que virá em nuvens de glória. Você crê que é parte dessa noiva? Amém. Você crê que é parte dessa Rebeca? Amém. E essa Rebeca está sendo apontada pelo Eliezer desta era. E o Eliezer desta era é o William Marion Branham. Ele é um mordomo fiel e Deus confiou a ele a revelação de toda a palavra. Tanto que em Apocalipse 10:7 diz que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria todos os segredos de Deus que foi anunciado pelos profetas e apóstolos desde o princípio. Os segredos vêm sendo anunciados desde o princípio, mas revelado seria nos dias da voz do 7º anjo. Por isso que o profeta pregou 7 selos, pregou 7 eras, pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, trouxe para nós uma ceia
bíblica, uma ceia completa, uma ceia com pão asmo sem fermento, uma ceia com vinho puro, não com suco de uva, não com um pão fermentado, mas pão asmo sem lavadura, também o vinho puro, o sangue da uva, o fruto da vide, e também veio mostrando que a ceia, para ser completa, ela tem que ter o ato do lava-pés. São João 13 mostra ali a forma que Jesus mesmo praticou. Depois de cear, ele levantou-se da ceia, deitou água numa bacia e cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse: se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós também deveis fazer o mesmo. Não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se ele, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos seus discípulos, nós devemos fazer o mesmo. Não somos maiores do que o nosso Senhor, somos? Por isso praticamos, cremos. Mas essa revelação veio em particular para nós? Não. Veio a um profeta mensageiro. E hoje nós cremos, recebemos esse profeta e estamos seguindo a sua mensagem. Por isso amamos ouvir a voz de Deus, porque sabemos que ali não há erro na voz de Deus. O que Deus falou através de William Marion Branham, na palavra, na mensagem, não tem nenhuma falha e nenhum erro. Muitos têm procurado, os críticos, os Janes e Jambres, que resistiram a Moisés lá no princípio. Nessa mensagem do arrebatamento que nós vamos ouvir, o profeta diz que eles aparecem novamente agora no final, para resistir novamente à sã doutrina, para resistir o profeta, para resistir à mensagem. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, nos últimos dias apareceria novamente Janes e Jambres para resistir à mensagem e o mensageiro. Mas Deus vindicou esse profeta, vindicou o ministério dele, e então Deus vindicou o seu profeta mensageiro, e através desse profeta podemos descansar nossa alma nessa mensagem. Amém? Amém. Agora, 2 estarão no campo, um será levado e um será deixado. 2 estarão moendo, uma será levada e a outra será deixada. 2 estarão na cama, um será levado e o outro será deixado. Isso será onde? No arrebatamento. O Mombrana diz, falando de Enoque, que era o 7º depois de Adão. Enoque era o 7º depois de Adão, andou com Deus, foi andando com Deus, andou com Deus, e o Mombrana diz que um dia ele começou a dar passos largos. E ele foi sendo elevado, e foi transladado, arrebatado, e nem sequer provou a morte. Enoque é um tipo da noiva, que será arrebatada. A noiva será transladada. Enoque foi o 7º depois de Adão. A noiva sobe no arrebatamento na 7ª e última era. Na 7ª vigília, o noivo vem. O noivo vai vir na 7ª vigília. E a noiva estará pronta para entrar para o arrebatamento. Amém. Isso o profeta ensinou. Eu só estou dando uns toquinhos, mas eu sei que é bom a gente ouvir direto do profeta, né? Que aí ele vai falar bem claro e vai dar um alimento para nós. Embora não ouviremos toda a mensagem, porque cada culto a gente ouve entre 45 minutos, o máximo 50 minutos. Mas cada culto a gente ouve uma porção, até que terminamos de ouvir toda aquela mensagem. Vocês querem ouvir o profeta pregar para nós mais um pouco essa noite? Amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar Sublime Graça do Senhor, que a um infeliz salvou. E deixar o profeta falar um pouquinho sobre esse grande arrebatamento que vai acontecer agora nos últimos dias. A noiva será arrebatada. Que Deus nos ajude, né, a mantermos firmes e seguir caminhando com Deus como Enoque. Enoque andou com Deus. E a noiva, se ela anda com Deus e com essa mensagem, a noiva será arrebatada. Amém? Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou.
já perdido, ele me achou. Amém. Vocês podem sentar-nos para nós introduzirmos a mensagem do arrebatamento. Será a primeira parte nessa noite, né? Was delivered on Saturday evening, December 4th, 1965, at the Ramada Inn in Yuma, Arizona, United States of America. O sermão O Arrebatamento foi pregado no dia 4 de dezembro de 1965, sábado à noite, no Ramada Inn, em Yuma, Arizona, Estados Unidos. The chapter here at Yuma. It's a grand privilege to have this invitation to come back again. We had a wonderful time the last time here. A subdivisão aqui em Yuma é um grande privilégio ter este convite para voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso a última vez aqui. And then when I understood I was to be back again, it made me feel real good. To hear the testimonies, these fine words from the people, and kind of boost you up a little. E então, quando soube que ia voltar, isto me fez sentir muito bem, para ouvir os testemunhos e estas ótimas palavras do povo, e, por assim dizer, encorajá-los um pouquinho. Billy told me that the brother from Las Vegas that wanted a meeting at the chapter seen him immediately after the services over here. Billy me disse que o irmão de Las Vegas, que queria uma reunião ali na subdivisão, converse com ele imediatamente depois que o culto terminar aqui. We have a time, he says, that we can slip in right over in January before the Phoenix meeting, see, to come to Las Vegas. And so we've always wanted to get there. Nós temos um tempo, ele diz, em que podemos dar uma escapada bem em janeiro, antes da reunião de Phoenix, veja, para ir a Las Vegas. E, deste modo, nós sempre quisemos ir ali. I believe Brother Art Wilson used to be there a long time ago, or he may still be there. And he asked me to come up, he and Sister Wilson. I didn't get the opportunity, so maybe this will be the time that I could come. Eu creio que o irmão Art Wilson esteve ali faz muito tempo, ou ele talvez ainda esteja ali. E ele me pediu para ir, ele e a irmã Wilson. Eu não tive oportunidade, assim, talvez este seja o tempo em que eu possa ir. You see, Billy Paul or Brother Roy Borders, I think he's here somewhere. Somebody said Brother Roy was in. Brother Perry, Lee, or any of them, they'll be able to tell you. Just set the dates for us to come. Somente converse com Billy Paul ou o irmão Roy Borders. Eu acho que ele está aqui em algum lugar. Alguém disse que o irmão Roy tinha chegado. O irmão Perry, Lee ou algum deles, eles poderão lhe dizer. Apenas marcar as datas para virmos. Now, I've seen many ministers here a while ago, which I'm very happy to meet my brethren. Wish I had time to go home with you, because I know you got the best cook there is in the country. That's fine. Agora, eu vi muitos ministros aqui faz pouco, pelo que estou muito contente em encontrar meus irmãos. Gostaria que tivesse tempo de ir para casa com vocês, porque sei que vocês têm as melhores cozinheiras que há no país. Isso é ótimo. And Brother Perry, you really got two tonight on him. You got two marks against him now. One of them cutting that microphone in out there. E agora, o irmão Perry realmente está com duas desvantagens esta noite. Ele tem duas marcas contra ele agora. Uma delas, desligando aquele microfone ali. You're held guilty of that, Brother Perry. I don't think you really were guilty, but when somebody's fixing to speak, that was a good one. Quando o irmão é culpado disso, irmão Perry. Eu não acho que o irmão realmente tenha sido culpado, porém o irmão, alguém estava para falar. Essa foi boa. And so then, again, he went out there and was talking. He said, he's telling Brother Collins or some of them, that the supper was good, but said, I'm telling you that man must be a Spaniard or something, or a Mexican. That's the hottest pepper I ever tasted. Going on like that, he's talking to the chef. E de modo que, novamente, ele foi ali e estava falando, ele disse, escute, dizendo ao irmão Collins, ou a algum deles, disse, o jantar estava bom, porém, disse, eu lhe digo, disse, aquele homem deve ser espanhol ou algo assim, ou mexicano, essa foi a pimenta mais ardida que eu já provei.
falando assim, e ele estava conversando com o cozinheiro-chefe. He said, I'm the chef. That's Texas for you. We get him straightened out over here in Arizona after a while, won't we? If you stay around for... Ele disse, eu sou o cozinheiro-chefe. Isso é Texas para o irmão. Nós o endireitaremos aqui no Arizona após algum tempo. Não o endireitaremos se ele ficar por perto de nós. Really nice to be here. I guess those don't sound like jokes, but sense of humor, which the Lord itself had a sense of humor, you know. Realmente agradável estar aqui. Eu suponho que essas não pareçam gracejos, mas senso de humor. O que o próprio Senhor tinha senso de humor, você sabe. He said, Harry, go tell that fox. Cast out devils some more and made perfect. So he had a sense of humor. Well, it won't hurt us, I don't think, once in a while. Ele disse, Herodes, ide e dizei àquela raposa, veja, hoje eu expulso demônios, amanhã sou consumado. Assim, ele tinha senso de humor. Amém. Bem, isso não nos fará mal, eu suponho, de vez em quando. And now it's a little late. Amen. Usually I preach about 4 hours. So listen, knowing with courtesy to brother and sister here in the chapter, we'll cut that way down to 9. E agora está um pouco tarde, e comumente eu prego cerca de 4 horas. Assim, isto, sabendo da cortesia do irmão e irmã aqui, a subdivisão, nós abreviaremos esta noite. And just I told Terry, he said, they put on a 2-hour tape. I said, no, Terry, this is a banquet. I said, this is about 30, 40 minutes. Speak to the people that something. E apenas eu disse a Terry, ele disse, qual é, ponho uma fita de 2 horas? Eu disse, não, Terry, isto é um banquete. Eu disse, só cerca de 30 ou 40 minutos, falar ao povo acerca de algo. And I try always, each time, knowing that when I was a little boy, people used to come out to listen because I was a boy preacher, just a young fella, a chap. Que eu tentaria, embora toda vez sabendo disso, quando eu era rapazinho, as pessoas vinham ouvir porque eu era um jovem pregador, bem jovem, um rapaz. And they'd say, well, Billy Branham, you know, just the kid never went through school, no education. E elas diziam, bem, Billy Branham, você sabe, bem garoto, nunca foi à escola e nenhuma instrução. They'd come out to hear my broken words, my Kentucky English, and so my hits and haints and totes and carry. Elas vinham para ouvir minhas palavras mal pronunciadas, meu inglês de Kentucky, e assim elas, meus hits e haints e totes e carry. Like one meeting sure not long ago, they said, we'll all stand up and sing the national anthem. I got and said, for my old Kentucky home, far away. That's the only nation I know about. It's the national anthem as far as I was concerned. Como em uma das reuniões aqui não faz muito, disseram, todos ficaremos de pé e cantaremos o hino nacional. Eu me levantei e disse, pelo meu velho lar de Kentucky ao longe. Essa era a única nação que eu conhecia, assim, isto era hino nacional, no que me dizia respeito. So now, after you got older, while you come in, you got to have something more than that, see. Assim agora, depois que você fica velho, todavia, bem, ele vem, você tem de ter algo mais que isso, está vendo? Paul said it when I was a child, I spake as a child, and thought as a child, you act as a child. Requer-se de nós, Paulo disse, quando era menino falava como menino e pensava como menino. Você age como menino. But as you grow older, then you begin from making your first couple of steps and toddle and fall and get up and try it again. Then after a while you get so you can walk a straight line. Porém, à medida que fica mais velho, então você começa, desde que dá seus primeiros passos e cambaleia e cai e se levanta e tenta de novo. Então você, após algum tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta. And that's what we have to do as soldiers of the cross now. It's time to walk a straight line, right down that highway to glory. E é isso que nós temos de fazer como soldados da cruz. Agora, é tempo de caminhar em linha reta, direto por aquela rodovia para a glória. I do believe that we are living in the closing scenes of the history of this world. I truly believe that the coming of the Lord
is closer, perhaps, than we think. Eu de fato creio que nós estamos vivendo nas cenas finais da história deste mundo. Eu verdadeiramente creio que a vinda do Senhor está mais próxima, talvez, do que nós pensamos. So now, for just about 30 minutes of your time or something, I would like to call your attention to a scripture. And I'd like to use for it a text and refer to some more here. Assim, agora, só por cerca de 30 minutos do seu tempo, ou algo assim, eu gostaria de chamar sua atenção a uma escritura que eu gostaria de usar como texto e me referir a mais algumas aqui. Sitting at home the other day, I was thinking on this thought, and then I thought, well, I don't know, speaking from all this scripture, I just take part of it and just, or these little short services like we would have tonight. Sentado em casa o outro dia, eu estava refletindo sobre este pensamento. Então, eu pensei, bem, eu não sei, falando de toda esta escritura, eu somente tomarei parte dela e somente para estes cultos pequenos e curtos como nós teríamos esta noite. I want to say one thing while you're turning over to Psalms, the 27th Psalm. I want the first 5 verses to read. Eu quero dizer uma coisa, enquanto vocês estão abrindo nos Salmos, o Salmo 27, eu quero os primeiros 5 versículos para ler. Would like to say this concerning this businessman's, full gospel businessman's chapters. Gostaria de dizer isto com respeito a estas subdivisões dos homens de negócios do Evangelho Pleno. My brother Perry was speaking about the books and so forth and the new books that they got. Meu irmão Perry estava falando a respeito dos livros e assim por diante, e os novos livros que eles têm. How many remembers when I had the tape and we preached it over here at Phoenix at one of the conventions, Sirs, what time is it? Now that was the beginning of that book, you see, when this taking place. Quantos se lembram de quando passamos a fita e eu preguei aqui em Phoenix, numa das convenções, Senhores, que horas são? Agora, esse foi o começo daquele livro. Veja, quando isto aconteceu. There's too much supernatural vindication of God's written word of this hour for something not to be approaching us now. It's too real. Há demasiada vindicação sobrenatural da palavra escrita de Deus desta hora, para que algo não esteja se aproximando de nós agora. Nós estamos apenas demasiado real. The things that it would be astounding to you just to let you know that what is really taking place. As coisas que seria espantoso para vocês, somente deixá-los saber o que está realmente sucedendo. Many of the strangers perhaps hear these men get up and make these remarks about a message of this hour and so forth. Muitos de vocês, desconhecidos, talvez ouvem estes homens se levantarem e fazer esses comentários a respeito da mensagem desta hora e assim por diante. What they are getting at is God's promise of this hour, that He promised what He would do, and we see Him scripturally vindicating just exactly what He said He would do. Amen. In the same manner. O que eles estão mencionando é a promessa de Deus desta hora, que Ele prometeu o que faria. Amém. E o vemos biblicamente vindicando exatamente o que Ele disse que faria, da mesma maneira. Amém. Foretold, it's just exactly perfectly each time because it's God saying it. Predito, acerta perfeitamente toda vez, porque é Deus dizendo isso. If a man, I don't care who he was, would try to make such a prediction, there's one chance out of 10 million. If a man told you a certain thing would happen, it would happen at a certain time. 1 out of 10 million. Se um homem, não importa quem seja, tentar fazer tal predição, há uma chance em 10 milhões. Se um homem lhe dissesse que uma certa coisa aconteceria num certo tempo, uma em 10 milhões. And then the place it would happen would be about one chance out of about 100 million. E então o lugar em que aconteceria seria cerca de uma chance em cerca de 100 milhões. And then the time it would happen goes on, and the way it will happen and what it will be happening and so forth, it's just beyond a guess when we see it so perfectly each and every time. Then it's God.
E então o tempo em que aconteceria segue adiante, e a maneira em que aconteceria, e o que estará acontecendo, e assim por diante. Isto está simplesmente além de uma suposição. Quando vemos isto tão perfeitamente, toda vez, então é Deus. Then we turn right back in the scriptures. It may seem foreign to us, but we turn right back in the scriptures without even knowing where to look, and the Holy Spirit brings out this, puts the whole word together, makes a picture there to show us just the hour that we're living in. E então nos voltamos diretamente às Escrituras. Pode parecer estranho para nós. Todavia, nos voltamos às Escrituras, sem mesmo saber onde olhar, e o Espírito Santo apresenta e simplesmente junta toda a palavra, Amém. forma o quadro ali para nos mostrar exatamente a hora em que estamos vivendo. Amém. We're changing dispensations. We're at a corner. It's easy when somebody turns a corner of a brick mason, turns a corner. Estamos trocando de dispensações. Nós estamos numa esquina. É fácil quando alguém faz uma esquina. Um pedreiro faz uma esquina. Starts everybody laying the bricks right down the same roll, like a certain denomination starts rolling down the road. It's all right. Começam todos assentando os tijolos direto na mesma fiada, como certa denominação começa. E começa facilmente formando a fiada. Está bem. But when you get to them turns, where you have to turn back the other way, Porém, quando se chega a essas esquinas, é o lugar onde se tem de virar na outra direção. now God isn't building a wall, He's building a house. See? And there's many cuts and turns that He's predicted here in the Bible. Agora, Deus não está construindo um muro, Ele está edificando uma casa, veja, e há muitos cortes e cantos que Ele predisse aqui na Bíblia. Amém. And the turns, anybody can try to make a turn, but it must be according to the blueprint. If it isn't, it's got to be torn down again. E os cantos, qualquer um poderia tentar fazer o canto, porém, tem de estar de acordo com a planta. Se não estiver, tem de ser demolido. So we praise God for His goodness and the fellowship of you people and the open doors that the Lord has given us. And through this businessman, Assim, nós louvamos a Deus pela sua bondade e o companheirismo de vocês e as portas abertas que o Senhor nos tem dado e através desses homens de negócios. I've always contended that I didn't believe in, I believe in the people in denominations, but I don't have much time to exhort denominations because each one builds a fence around himself. Eu tenho sempre argumentado que eu não cria em... Eu creio nas pessoas, em denominações, porém não tenho muito tempo para exortar denominações, porque cada uma constrói uma cerca ao redor de si. And it's just like, I believe it's Brother David's little thing about he's raising some ducks. E é como, eu creio que é o